Olá, somos estudantes de licenciatura em Letras da Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e esse é o vídeo de apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Nosso grupo é formado por 7 alunos dos polos Heliópolis e Água Azul, na capital, e Penápolis, cidade do interior do estado. Para esse trabalho, que teve a orientação da professora Gilvaneide de Souza Santos, optamos pelo formato de artigo acadêmico. Meu nome é Amanda e vou falar um pouco sobre o tema que escolhemos pesquisar, a escrevivência na consolidação da literatura indígena. Partindo do conceito da palavra escrevivência, cunhado por Conceição Evaristo, nos interessamos pela conexão desse conceito com as características de produção de algumas obras de escritores indígenas. Afinal, a literatura dos povos originários tem ganhado espaço no mercado editorial brasileiro e frequentemente traz como característica de escrita seus relatos autobiográficos e experiências reais comuns a essas comunidades. Por meio da produção literária, esses escritores não só registram e propagam suas memórias, eles conquistam voz e espaço no levantamento de questões muito importantes, como o registro do indígena pelo indígena, que muito se difere dos relatos tradicionais narrados pelo colonizador. Portanto, entendemos que a escrevivência presente na produção de escritores indígenas possibilita nova interpretação de processos históricos pelos quais passou essa comunidade, além da conquista de maior respeito, representatividade e resistência. Olá, meu nome é Áquila e eu vou falar sobre o tópico escrevivência e indianidade, conceitos perpassados pela oralidade. A nossa pesquisa iniciou com a definição do termo escrevivência. Esse termo ele foi cunhado pela Conceição Evaristo, foi em seu livro Ponciá Vivêncio. Para Conceição, escrevivência é um fenômeno universal que nasce da diáspora. A escrevivência ela retrata a imagem de uma mãe negra escravizada, forçada a cuidar dos filhos da família colonizadora. E além das suas tarefas como mãe desses filhos da família colonizadora, essa mulher também era obrigada a contar histórias para os membros da Casa Grande. Para Conceição, a escrevivência é um ato de escrita que busca romper com essas imagens do passado e reivindicar a voz e a escrita das mulheres negras. Evaristo destaca que a escrevivência não é apenas falar sobre si mesma, ela reflete uma experiência coletiva. É utilizar uma linguagem bem próxima da oralidade em seus textos e resgatar termos pouco usuais, e formas populares de pronúncia. A autora acredita que a escolha das palavras e a construção das frases são essenciais para transmitir a potência da voz e a subjetividade das pessoas. Outra autora que nós vamos abordar é a Graça Graúna. Ela questiona o conceito de indianidade em sua escrita literária. Ela destaca a importância da autoria indígena na literatura e a relação entre a identidade indígena e a terra. Graúna defende que a indianidade está intimamente ligada à pessoa indígena e é um aspecto fundamental na literatura ameríndia. Ela ressalta que destacar a figura do autor indígena é essencial para evitar o silenciamento dessas vozes. Outras vozes indígenas importantes, como Olívio Jecopé e Aurita Tabajara, reforçam a importância da escrita indígena como uma continuação dos grafismos ancestrais e uma forma de resistência. É então através dos conceitos de escrevivência e indianidade que autoras como Conceição Evaristo e Graça Graúna exploram a oralidade, a representação das experiências vividas e a valorização da voz e da autoria das mulheres negras e dos povos indígenas.
Esses conceitos nos convidam a refletir sobre a diversidade literária e a importância de ouvir e valorizar diferentes perspectivas. Olá, meu nome é Danilo Ribeiro Stavali e agora vou abordar sobre a literatura oral e a produção literária indígena. Ao estudarmos a literatura indígena enquanto produção e registro, confrontamos com a realidade que os povos originários não tinham, em tese, a tradição de registro escrito, e sim a passagem, transmissão e registro através da oralidade. Recorremos nesse momento à autora, dramaturga, pesquisadora brasileira, professora Leda Maria Martins, onde desenvolveu uma pesquisa sobre oralitura. Memórias, vivências e histórias que, passadas de geração em geração, são formas de preservação da narrativa, muito além do registro da grafia. Narrativas que são grafadas no corpo da nossa relação e experiências socioculturais. A concepção da professora Leda não está ligada diretamente com a literatura indígena, mas ambas têm em comum o fato de serem formas de literatura que valorizam a oralidade e a tradição. Ainda mais que em nosso país temos uma concepção eurocêntrica de construção cultural, onde temos uma grande herança de arquivos textuais dos nossos colonizadores, fazendo com que suas histórias se perpetuem para uma grande massa de pessoas. Podemos observar que muitos escritores, mesmo sendo brasileiros, seguiam os moldes europeus para suas escritas. Risério nos diz: quantos europeus principiaram a produzir textos neste território brasileiro, os indígenas já vinham há tempos produzindo os teus. Compreender, embasando-se em professora Leda, que aprofunda sobre a literatura indígena, também é um sinal de resistência nesses tempos. Compreender sobre a ótica da professora, onde se passava, através da forma oral, as histórias, as narrativas, registros, e esses registros também nos mostram a história, dados importantes de determinados povos. Hoje também, ao passarmos para a grafia, para o registro, tornamos essa cultura viva e também nós podemos respeitar a história dos povos originários desse país. Então, a literatura indígena, o respeito pela cultura oral desses povos, hoje também se torna um sinal de resistência. Olá, eu me chamo Raul e eu vou falar sobre a literatura indígena brasileira como um movimento e o diálogo entre essa literatura e o próprio movimento indígena. A literatura indígena brasileira, ela se consolida a partir da década de 1990 e é um fenômeno político-cultural que se insere numa dinâmica ampla de militância e engajamento de minorias, sendo uma expressão estético-literária que correlaciona a autoafirmação identitária com crítica e politização radical dos contextos em que essa porção da sociedade vive. Segundo Dorrico, até a década de 90 era bastante raro encontrar obras publicadas que carregassem na capa ou na ficha catalográfica o nome de um sujeito indígena. E também, segundo esse mesmo autor, Cacá Verá e Daniel Munduruku são os pioneiros desse projeto literário, que busca diminuir a distância e o desconhecimento da sociedade envolvente para com os povos originários. As obras emblemáticas desses autores nesse período precursor são Todas as Vozes que Dissemos Adeus, de Cacá Verá, publicado em 1994, e Histórias de Índio, de Daniel Munduruku, publicada em 1996. Em sua narrativa, a literatura indígena valoriza a ancestralidade e também denuncia as violações contra os povos indígenas, a fim de divulgar a cultura indígena e o histórico opressivo sobre seus modos de vida, não só no passado, mas também no presente. E a ideia central, conforme expressão dos próprios escritores e escritoras,
é que os indígenas descobriram que era hora de falar diretamente à sociedade brasileira mais ampla, sem mediações institucionalistas, cientificistas e tecnicistas, de modo que essa mesma sociedade brasileira ouvisse diretamente a própria voz desses povos. A produção desses autores indígenas não é restrita à publicação de livros, mas também em outras mídias e plataformas digitais. Então, uma canção, um texto de um blog, um depoimento, uma entrevista, um relato, além dos tradicionais contos, crônicas e romances, também se enquadram na literatura indígena, desde que seja protagonizada por essa identidade indígena. Olá, chamo-me Alexandre Guerra e eu vou dar continuidade no tópico Movimento Literário Indígena Brasileiro. O movimento literário se deu por conta do movimento indígena brasileiro, surgido na década de 70. E o surgimento do movimento indígena brasileiro, que teve origem nessa década como resposta aos projetos de expansão socioeconômica implementados pelos governos militares nas regiões norte do país e centro-oeste. A aliança entre escritores indígenas e o movimento indígena se dá em relação a esse movimento, buscar dar visibilidade à luta indígena no Brasil. O ativismo, a militância e o engajamento público, político e cultural foram elementos fundamentais tanto para a formação do movimento indígena quanto para o desenvolvimento da literatura indígena. Os objetivos da literatura indígena se dá como principal objetivo tornar públicas características étnico-culturais singulares dos povos indígenas. Ela inclui relatos e denúncias sobre a exclusão, a marginalização e violências enfrentadas pelos indígenas. Vale destacar o uso de ferramentas da cultura dominante. A poética ameríndia contemporânea utiliza ferramentas da cultura dominante, como a literatura, a mídia, artes plásticas, para expressar a identidade indígena, afirma o orgulho de pertencer a uma cultura indígena e denunciar as opressões históricas e presentes resultantes da neocolonização no país. Quanto à diversidade na literatura indígena, os livros indígenas podem enfatizar aspectos éticos e políticos de forma intensa, dependendo do projeto literário e da intenção dos escritores. Alguns autores focam na resistência política, enquanto outros destacam as narrativas míticas e a criatividade estética. Quanto ao diálogo intercultural e a reivindicação de espaço, demonstra que a literatura indígena se baseia nos conhecimentos ancestrais e é influenciada pela visão de mundo ameríndio, mas estabelece um diálogo intercultural com estruturas modernas. Os escritores buscam reivindicar um lugar na sociedade brasileira para os povos indígenas, compartilhando suas tradições e histórias, além de relatar sua situação de exclusão e marginalização e a violência. Então, a literatura indígena como ferramenta de luta política é considerada uma ferramenta de combate utilizada pelos indígenas para serem reconhecidos pela sociedade como detentores de uma cultura ativa e portadores de conhecimentos ancestrais e intelectuais. Isso contribui para o reconhecimento da cidadania indígena. Quanto às características dessa literatura indígena, ela apresenta a oralidade expressa através do grafismo, os sons das florestas, carregando em suas entrelinhas um sentido de ancestralidade. Ela valoriza o protagonismo dos sujeitos indígenas, destacando o caráter coletivo ético presente nos textos e o poder da autoexpressão fortalecida pela resistência. A literatura indígena é caracterizada por um eu-nós lírico-político, em que o escritor ou escritora está comprometido e conectado à comunidade ou grupo com sua própria voz e ativismo. Eu sou a Cíntia e vou falar agora sobre a escrevivência presente no movimento literário. Citamos aqui alguns escritores e suas obras como parte de conhecimento e seus escritos sobre o tema. A primeira escritora que trazemos é Graça Graúna, com o conceito de indianidade, que é uma marca de sua literatura.
A escritora destaca que a vivência do índio e seus costumes tem que ter um papel estratégico dentro de seus relatos de escrevivência, pois só assim não haverá o silenciamento da voz indígena, ou seja, sendo sujeito de sua enunciação e deixando de ocupar o lugar de subalternidade. Segundo Graça, apesar da falta do seu reconhecimento na sociedade letrada, as vozes indígenas não se calam. O seu lugar está reservado na história de um outro mundo possível. Visando a construção desse mundo, os textos literários de autoria indígena tratam de uma série de problemas e perspectivas que tocam na questão identitária e que devem ser esclarecidos e confrontados com os textos não indígenas, pois trata-se de uma questão muito delicada e muito debatida hoje entre os escritores indígenas. Em nosso trabalho, destacamos também a escritora Eliane Potiguara, considerada a primeira escritora indígena no Brasil que tem contribuído de forma significativa para a construção de um espaço de escritos indígenas dentro da literatura brasileira, trazendo em seu livro Metade Cara, Metade Máscara, a dura realidade das mulheres indígenas, como relatamos no trecho a seguir. A coisa mais bonita que temos dentro de nós mesmos é a dignidade, mesmo se ela está maltratada, mas não há dor ou tristeza que o vento ou o mar não apaguem. E o mais puro ensinamento dos velhos, dos anciãos, parte da sabedoria, da verdade e do amor. Bonito é florir no meio dos ensinamentos impostos pelo poder. Bonito é florir no meio do ódio, da inveja, da mentira ou do lixo da sociedade. Bonito é sorrir ou amar quando uma cachoeira de lágrimas nos cobre a alma. Bonito é dizer sim e avançar. Bonito é construir e abrir as portas a partir do nada. Bonito é renascer todos os dias. Um futuro digno espera os povos indígenas de todo o mundo. Foram muitas vidas violadas, culturas, tradições, religiões, espiritualidades e línguas. A verdade está chegando à tona, mesmo que nos arranquem os dentes. O importante é prosseguir. Olá, meu nome é Douglas Alberto Moraes. Daniel Munduruku é um autor indígena conhecido por escrever livros infanto-juvenis que apresentam histórias da cultura indígena. Seus contos, que narram sua infância e a vida na aldeia, receberam diversos prêmios e ganharam destaque no cenário nacional. Seu livro premiado, Meu Vô Apolinário, Um Mergulho no Rio de Minha Memória, o autor narra seu relacionamento com seu avô Apolinário, que era pajé da tribo Munduruku. A obra retrata a vida na aldeia Munduruku, apresentando narrativas em primeira pessoa que abordam o contexto de vida, histórias míticas do povo e a experiência de escutar e contar histórias no cotidiano, destacando a importância da educação indígena e o papel dos mais velhos na transmissão de conhecimentos. Cultura Munduruku é responsabilidade dos homens educar os meninos nas artes da caça e da pesca, ensinando habilidades práticas que os tornarão úteis para a sociedade e para a família. A comunidade também desempenha um papel importante na educação. Munduruku ressalta a conexão entre sonhar, contar histórias e educar na cultura de seu povo. A tradição enfatiza que educar é fazer sonhar, e ele aprendeu a ser índio ao aprender a sonhar. Destacar o papel do pajé e dos anciãos na cultura indígena é fundamental para preservar a educação indígena e combater estereótipos que retratam os indígenas como selvagens e sem conhecimentos, ignorando seus saberes, tradições e cultura sólida tanto no passado durante a colonização quanto nos dias atuais. Na obra Oré, Aué, Roiru, Amá, Todas as Vezes que Dissemos Adeus, escrito por Cacau Erage Recupé, um dos precursores da literatura indígena no Brasil, é narrado os conhecimentos mais marcantes de sua vida, desde seus sentimentos como música entoada na barriga da mãe, até o convívio com representantes de diferentes religiões e tribos. O livro começa abordando a jornada do povo Tixu Carramãe, que foi expulso de suas terras e se dispersou. A família de Cacá passa a viver entre os Guaranis, próximo à cidade de São Paulo, e seu avô viaja entre as aldeias para compartilhar conhecimento. O autor compartilha sua história repleta de violências, mas sem ressentimentos, e expressa a importância de aprender com os anciões as experiências traumáticas vividas por ele, seus parentes e antepassados, incluindo o desterramento de seu povo e os conflitos com a sociedade estabelecida ao redor da aldeia. O título do livro refere-se às despedidas e perdas que o autor testemunhou em seu processo de seguir em frente. Cacau Erá conta sobre a morte de um amigo de infância devido à poluição da água do rio contaminado. Ele desenvolve uma consciência sobre seu papel de observador e narrador dos eventos traumáticos pelos quais passou. O autor também relata a morte de sua mãe e a desapropriação das terras em que viviam, levando-o a viajar em direção ao litoral. Na nova aldeia, ele encontra a história sobre a terra sem mazelas, contadas pelos caciques, mas o mito é relembrado em um contexto de tristeza e desgosto. O texto destaca a importância da literatura indígena como forma de falar sobre a vida em comunidade e relatar histórias de vida, disputando o espaço ocupado anteriormente por autores da sociedade ocidental.
Esperamos que tenha sido proveitoso a todos vocês essa nossa apresentação. Deixamos aqui agradecimentos especiais à professora Gilvaneide de Souza Santos, que nos orientou nessa jornada, e a Gisele Novaes Frigueto, professora da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso. Até mais!